Muito bem, gente. Bom dia a você que nos acompanha de casa. Estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical aqui da Igreja Batista Lindóia. E hoje, junto comigo, Pastor Ilquias. Uma alegria tê-lo comigo aqui para eu aprender um pouco mais, senhor. Vamos aprender juntos. Inclusive, você que nos acompanha pode também interagir aí no chat, viu? A gente vai respondendo no chat também. E pra gente... É importante entregar esse momento a Deus, né, pastor? Pedir a direção dele, que ele esteja nos direcionando, nos guiando no estudo da sua palavra. Você pode orar para nós, pastor? Pai querido, recebe nossa gratidão. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem renovado a tua misericórdia sobre nós. Esse tempo agora, quando vamos estudar a tua palavra, pedimos que teu Espírito Santo nos dê discernimento, sabedoria, graça, condição de absorvermos, ó Deus, não apenas conteúdo intelectual para nossa compreensão, para o nosso entendimento, mas algo que a gente possa aplicar ao nosso viver diário, que a gente consiga, Pai, praticar no nosso dia a dia. Abençoe cada pessoa que está conosco nesta manhã, fala o coração de cada uma delas e fala conosco também através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos estudar os capítulos 19 e 20 do Evangelho de Lucas e a nossa revista traz como título Está Chegando a Hora. Interessante a gente ver que Jesus tinha um pleno entendimento da sua missão. Diferente dos seus discípulos que não entendiam muito bem, né, pastor? Às vezes o que estava acontecendo. Mas Jesus, desde o início, já anuncia o que ele vem a realizar. Lucas capítulo 4, ele nos mostra que ele veio com um propósito. Citando o profeta Isaías, ele diz, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor remete ao jubileu. Cada 50 anos, o povo de Israel tinha um momento especial, momento de libertação dos escravos, onde as terras eram devolvidas aos seus antigos donos, momento de alegria, celebração e libertação. E Jesus, ao longo da sua trajetória, vai mostrando essa libertação, vai dando liberdade às pessoas, curando e dando liberdade física, mas principalmente uma liberdade espiritual. E aqui a gente vê que essa hora está chegando. A sua hora, o fim do seu ministério está se aproximando, porque ele, conforme vai avançando, vai anunciando também que a sua morte chegaria. Ele tinha consciência de que ele veio para trazer essa plena libertação com a sua própria entrega, né, pastor? Isso. Inclusive, quando o texto áureo de hoje, Lucas 19, versículo 10, diz: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A gente vai estudar daqui a pouco mais profundidade esse encontro de Zaqueu com Jesus, mas a reação dos fariseus, dos doutores da lei e daqueles que julgaram Jesus por entrar na casa de um pecador faz com que ele expresse, revele sua missão. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então está chegando a hora desta salvação e dessa busca ser consumada. Lá na frente, a gente vai ver, quando Jesus na cruz diz está consumado, nós estamos exatamente nessa reta final. Está chegando a hora da busca e da salvação ser consumada. Então eu penso que a lição de hoje promete, viu? Acho promete, que vai ser muito boa. Tem muita coisa importante pra gente ver. Até porque Zaqueu aí é um personagem que às vezes a gente estuda quando é criança, né, pastor? Tem as musiquinhas de Zaqueu, um personagem interessante, subiu na árvore, chama a atenção da criançada. Mas para nós, adultos, a gente precisa voltar esse texto para ver a profundidade dele. Ele traz lições importantes. Nosso autor aqui fala sobre nós entendermos o conceito de riqueza e como o Zaqueu nos ajuda nisso. Porque ele era um homem rico. Ele era um homem rico. O texto começa, né, pastor? Jesus entrou em Jericó, isso Lucas capítulo 19, e atravessava a cidade. Havia ali o quê? Um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Veja, é interessante aqui que havia esse homem rico. Até mencionei, pastor, que no capítulo 18, que nós já estudamos, foi falado sobre o homem rico.
Ou como nós muitas vezes chamamos o jovem rico, um outro homem que nós não sabemos nem seu nome, mas sabemos que Jesus o chamou para segui-lo, para deixar tudo que tinha e dar aos pobres, e ele não aceitou porque era muito rico. Agora, essa questão da riqueza, ela requer uma reflexão. Porque a riqueza em si não é problema, mas muitas riquezas têm origem problemática, né? Tem gente que é rico por defraudar alguém, tem gente que é rico por usurpar a riqueza de outrem, tem gente que dá um golpe para poder acumular sua riqueza, tem gente que vive uma negociação fraudulenta e por isso é rico. Tem aqueles que são ricos por explorar os seus funcionários, aqueles que são ricos por vender uma coisa com um peso e colocar um peso inferior. Então, eu acho que vale a pena a gente definir riqueza aqui, porque quando o texto traz evidência de que Zaqueu era um homem rico, e você faz referência ao capítulo anterior desse jovem rico que foi ter Jesus, a riqueza em si não é problema, mas a origem dela pode ser problema. O efeito que a riqueza exerce sobre o indivíduo também pode ser um problema. Então é bom a gente ter cuidado aqui, porque o jovem rico, Jesus deixa claro que o coração dele estava nas riquezas. Conquanto a origem da riqueza daquele jovem não é revelada no Evangelho, a gente não sabe dizer, ele era percebido como alguém rico, provavelmente herdeiro de alguma riqueza, o coração dele estava na riqueza. Por isso Jesus diz, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. E ele sai entristecido porque era muito rico. Já Zaqueu era rico porque ele era chefe dos publicanos, cobrava imposto, e ele tinha então uma condição de tirar dinheiro dos outros. E ele chega lá na frente a admitir, né? Se tenho defraudado alguém, restituirei. Então a gente tem aqui duas riquezas, uma provavelmente herdada, outra provavelmente adquirida e, quem sabe, até de maneira defraudada. A gente precisa definir riqueza, Vilibaldo. Que aqui tem dois personagens, os dois têm riqueza, os dois são ricos, mas o grande diferencial é que um colocou a riqueza sobre Jesus e o outro, que é Zaqueu, conseguiu colocar Jesus sobre a riqueza. Então essa que é a grande questão, né, pastor? E aí eu enxergo no texto, e eu volto ao capítulo 18, porque eu enxergo Zaqueu como uma resposta prática de Jesus a uma pergunta que foi feita. E quando ele fala do jovem rico, ele, no versículo 24 do capítulo 18, diz, né, ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. E até eu comentei na aula presencial com os casais que o pastor Jaziel estudou muito esse texto. E ele falou que tinha lá aquela porta chamada de agulha, mas que aqui tá claro no texto que a agulha é agulha. Então ele pesquisou várias possibilidades de agulha, mas agulha é agulha. Porque Jesus queria expressar algo impossível. É impossível se pegar algo grande, um camelo, e passar no buraco de uma agulhinha, né? De tricotar. Isso é impossível. Tanto é que o pessoal responde. Aqueles que ouviram disseram, então, quem pode ser salvo? E aí ele diz, né? O que é impossível para as pessoas é possível para Deus. E eu acho interessante, pastor, porque daí essa possibilidade, através da ação de Deus, é materializada em Zaqueu. Como é difícil um rico ser salvo. E aí aparece o rico, que é salvo logo na sequência do texto. Antes de a gente entrar no rico que é salvo na sequência do texto, eu fiquei pensando, enquanto você falava aí, Vilibaldo, que é muito difícil para qualquer um de nós que possui riquezas abrirmos mão de nossas riquezas. Por exemplo, quem é sua riqueza? Qual é a riqueza do Vilibaldo? Aí ele poderá dizer, não, minha riqueza é Benjamim, Efraim,
Benjamim, Enoque e Israel. Benjamim, Enoque e Israel. Então, a riqueza dele é isso. Outros poderão dizer assim, não, minha riqueza é a Laurinha. Outro poderá dizer, não, minha riqueza são os meus títulos, meus livros. Minha riqueza é o... Ou seja, onde está o nosso coração, vai se constituir o nosso tesouro. Jesus vai dizer isso. Então é muito difícil para aquele que possui riquezas abrir mão dessas riquezas para buscar o reino de Deus. Quando Jesus vai dizer assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Então essa riqueza que o texto está falando, que é uma riqueza monetária, né, financeira, mas no dia de hoje eu penso que essa mesma advertência de Jesus se dá a quem possui outro tipo de riqueza. Por isso até a resposta de Pedro na sequência, né? Jesus diz isso e Pedro disse, deixamos nossos lares para segui-lo. Como quem diz, Jesus, nós somos pescador, que a gente é gente simples, mas a gente também deixou alguma coisa. Porque talvez esse jovem rico tivesse olhado e falasse, claro, esses pescadores seguir Jesus é fácil, deixar os peixes para trás. Agora eu que tenho muitas riquezas, aí é difícil. Aí Pedro tá lembrando, não, Jesus, nós também deixamos muito para trás. Deixamos riquezas também. Aqui Pedro a gente sabe que tinha esposa, né? Porque para ter sogra... Tinha que ter esposa. Né? Agora, assim, hoje, trazendo bem para perto da gente, o momento que a gente vive como nação, no Brasil, no Paraná, a gente também pode começar a demonstrar riquezas outras. Conversava com um amigo meu que escreveu um texto agora muito interessante, e na hora que ele criticava a postura da igreja, ele citou a expressão, aqueles que fazem arminha. Aí eu disse para ele, por que você também não fala aqueles que fizeram um L? Porque a arminha indica um posicionamento ideológico. O L também indica um outro posicionamento ideológico. No momento em que qualquer posicionamento ideológico se constitui algo demasiadamente importante para mim ou para você, para qualquer um de nós, isso se constitui uma riqueza. Agora você diz, você está entrando no cenário político? Não, eu estou querendo mostrar que às vezes nós temos riquezas em nossa vida que atrapalham nossa devoção, nossa vida com Deus, que atrapalha a nossa convicção de salvação, porque a gente permite que o nosso coração seja assaltado. Eu estou muito feliz, Vilibaldo. Ontem eu lancei uma campanha nos grupos da igreja de a gente levantar aí 50 cestas básicas para atender pessoas carentes. Agora, no inverno, começaram a surgir pedidos de cesta. E o povo liga para a igreja, pastor, tem cesta aí? E a gente foi ver essa semana 2 pedidos de cesta e não tinha nenhuma cesta. O nosso estoque de cesta tinha baixado. Eu tive que buscar em um outro lugar alguém que tinha cesta para atender. Mas o que eu achei legal foi que eu lancei ontem essa campanha de levantarmos 50 cestas e foi tão bonito de ver o povo da igreja se dispondo, colaborando, cada um dando R$80, que é o valor de cada cesta. Eu penso que hoje, até o final do dia, a gente completa a nossa campanha de 50 cestas básicas para a gente atender o quê? O necessitado. O nosso semelhante, que no inverno vai concentrar o seu dinheiro pouco, talvez, para comprar medicamento com oscilação de temperatura, trocar uma resistência de chuveiro, porque parece que é no inverno que essas coisas acontecem. Mas eu achei muito legal a resposta da igreja, inclusive você que nos ouve, se ainda não deu a sua resposta, manda um zap para mim no privado, manda a sua ofertinha, que vai ajudar a pessoas que precisam. E também mostrar que o nosso coração não está na riqueza egocêntrica, egoísta, que só vê o nosso lado. Veja, eu estou tentando denunciar aqui um outro tipo de riqueza que muitas vezes não é nem percebida pelas pessoas. Porque quando eu olho apenas o meu lado, é porque isso, para mim, é rico. A minha riqueza é o meu egoísmo, meu egocentrismo. É difícil entrar no reino dos céus quem tem o ego como sua riqueza. Aí eu acho que a gente precisa ter uma reflexão mais profunda do que se constitui riqueza em nossa vida. Porque aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Está chegando a hora e de que adianta? Tudo que você fez vai ficar por aí.
Agora, voltando para o nosso texto, realmente Zaqueu, ele se encontra em uma situação onde a sua riqueza não satisfazia suas necessidades existenciais. Inclusive, quando eu prego muito nesse texto, e eu sempre repito um sermão quando eu prego no Brasil afora, né, o grito silencioso de Zaqueu. E começo provocando o pessoal, diz, vamos ler o texto, alguém consegue identificar qual é o grito de Zaqueu nesse texto? E Zaqueu não abre a boca, a não ser para dizer, darei metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei em alguém, darei quatro vezes mais. É tudo que Zaqueu fala nesse texto. Não fala mais nada. Não é isso? É isso. Não fala mais nada. E onde é que está o grito silencioso de Zaqueu? E eu digo assim, a angústia da alma faz com que Zaqueu faça um grito silencioso dizendo, Jesus, vem para casa comigo. É como se Zaqueu estivesse fazendo o mesmo grito do Bartimeu, quando Bartimeu dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto deixa claro que ele verbaliza esse grito. Aqui Zaqueu simplesmente sobe na árvore, porque não podia ver Jesus, e eu começo a imaginar que dentro do seu viver, da sua existência, ele diz, Jesus, vem para casa comigo, porque a riqueza que eu possuo em casa não satisfaz a necessidade existencial da minha vida. Eu estou querendo dizer que quando a gente busca outra coisa, outra satisfação, outra razão de ser e de existir, isso não acalma a nossa alma, não traz resposta. E o dinheiro tinha um peso muito grande sobre Zaqueu. Tanto tinha que Jesus não pede para ele dar nada para ninguém. Mas ele, ao receber Jesus, ao desfrutar de uma intimidade com Jesus, de uma estada com Jesus, ele resolve consertar. E eu penso que a gente precisa receber mais Jesus. A gente precisa estar mais com Jesus e ouvir mais Jesus e permitir que Jesus fale conosco coisas tão significativas que poderão aliviar o nosso peso, a nossa dor. Darei metade dos meus bens aos pobres. Eu já ouvi muito sermão em cima disso e a gente sabe que a hora está chegando, é o tema da nossa lição. Parece que essa é a última vez que Jesus passa por Jericó, né? Jesus está passando pelo Jericó pela última vez. Daqui a pouco Jesus vai encontrar o Calvário. Tanto Bartimeu como Zaqueu, tanta gente necessitada. O texto deixa bem claro que as ruas estavam apertadas, mas só 2 foram salvos, só 2 foram tocados. Um pobre, um outro rico. Um embaixo que precisava levantar, levanta-se, Jesus te chama. O outro estava no alto, precisava descer. Um com a posição elevada na sociedade, outro com a posição rechaçada na sociedade. Mas Jesus deixa bem claro ali que ele vem buscar e salvar o perdido, independente de que o indivíduo seja pobre, rico, culto, não culto, alto, baixo. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quantas vezes a gente se vê perdido em algumas reações da nossa vida, né? O que é que eu faço? Aí Jesus vai dizer, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então eu acho esse texto muito, muito profundo, Vili, muito profundo. É muito bom da gente relacionar, né? Igual eu relacionei com o jovem rico, porque a gente vê essa questão de riqueza, mas talvez o melhor seja relacionar justamente ao outro, que é um perdido que foi salvo por Jesus, né? Que daí a gente começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, né, pastor? E enxerga a semelhança em meio à diferença. Os discípulos de Jesus, todos pescadores, muito provavelmente muito pobres, né? Mas todos eles carentes, da mesma forma que Zaqueu, carentes da verdade do evangelho. E é maravilhoso o texto, vamos continuar lendo aqui.
Verso 3 diz: tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. Se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Tem vários elementos aqui, né, pastor, que são interessantes da gente ver. Como, por exemplo, um homem, chefe dos cobradores de impostos, alguém importante na sua sociedade, se permite passar o ridículo de subir numa árvore e ficar lá em cima, né? Porque é algo meio estranho, né? Geralmente pessoas, digamos, importantes na sociedade só pediriam para os outros dar espaço. Não, sai da minha frente, né? Mas não, ele não tem esse poder ali porque não é o seu espaço. Ali é o espaço da fé, não do império. E é interessante que no final há esse reconhecimento de Jesus da fé, ele reconhecendo que este também é um filho de Abraão. Ou seja, também é um filho pela fé de Abraão, né? Então é interessante esse movimento que Jesus faz de olhar, de ir e de dizer que ele também é filho de Abraão. Essa aceitação que Zaqueu recebeu, né? Acho que Jesus ali está dando um recado muito forte para a multidão e dando um recado também para os fariseus que acompanhavam Jesus de longe. No texto que você leu, diz que ele tentava ver Jesus, mas não conseguia. Eu digo sempre nesse texto, eu tenho 1,80 m. Se eu estiver em uma aglomeração e uma pessoa de 1,60 m, 1,50 m quiser ver por trás de mim, eu ponho ele na minha frente, porque ele não vai me atrapalhar em nada. Uhum. Não tenho nenhuma dificuldade de botar uma pessoa baixinha na minha frente. Zaqueu tinha uma estatura que não atrapalharia ninguém a ver Jesus que ia passar. Mas ele tinha uma rejeição social muito forte. Quando se diz assim, o espaço agora não é político, o espaço agora não é imperial, o espaço agora é o espaço da fé. E sempre o espaço da fé estará disponível para todo aquele que quiser se aproximar de Jesus. E aí ele vem por trás, eu tenho a impressão que a árvore está atrás daquele corredor polonês. Ele então sobe pela árvore, mas me parece que a angústia de alma daquele homem era tão grande, que ele nem se dá conta se está se colocando ao ridículo ou não. Ele nem se toca se vai ficar bem ou mal para o chefe dos publicanos subir ali ou não. A gente vê, por exemplo, aquele Nicodemos que foi ter com Jesus, né? O fariseu foi ter com Jesus de noite porque não queria ser visto com Jesus durante o dia. Uhum. Eu penso que quando Jesus ignora a multidão... Eu vejo aqui o Jesus ignorando a multidão, viu, Vili? Porque Jesus passa nesse Jericó aí, o texto só relata duas intervenções, 2 ações poderosas, 2 transformações, o Bartimeu e o Zaqueu. Parece que Jesus está querendo ignorar essa postura de supremacia sobre os demais. Me parece que Jesus está querendo trazer aqui um ensinamento que ele vê o todo, mas ele alcança o particular. Tem um cenário religioso me assistindo, tem a multidão que quer o pão, quer ver a sensação, e ele simplesmente disse Zaqueu e chama pelo nome, né? E ainda diz assim, desce depressa. Como é que ele sabia que Zaqueu iria descer depressa e iria obedecê-lo? Porque Jesus conhecia o clamor silencioso daquele homem. E muitas vezes nós temos clamores silenciosos que a gente não conta para ninguém. Dentro da nossa particularidade, da nossa intimidade, existem necessidades de um toque divino. O espaço da fé que você falou e eu reforcei,
Ele está em todo lugar, inclusive em uma palavra agora como essa. Você que nos ouve, por exemplo, pode experimentar. Você pode dizer assim: Jesus, vem para casa comigo. Talvez esteja a gente dizendo assim: Jesus, vem para o meu casamento. Jesus, vem me ajudar a educar o meu filho. Jesus, vem ajudar a alinhar as questões conjugais, familiares, relacionais, financeiras. Jesus vem suprir as necessidades que a gente tem. E Jesus atende o pensamento ao dizer: Zaqueu, desce depressa porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. E ele fez exatamente isso. Agora, eu tenho uma curiosidade, viu? O que é que acontece com Zaqueu depois disso? Pois é, né, pastor? Que até o Nicodemos depois aparece, né? Pois é, mas Zaqueu não aparece mais, né? Zaqueu não aparece mais. Em nenhum dos apócrifos tem relato também de Zaqueu, né? Aí eu não... Dos que a gente conhece, né? Nunca vi. Né? Você que está aí, você que é estudante seminarista, já viu? Parece, mas aquele era baixinho. Mas veja só. Aparece menos, né? Ele aparece menos porque ele era baixinho, diz aqui o Eduardo. Tá certo, Eduardo. Mas eu gostaria de saber o que foi que deu Zaqueu, né? Porque depois de um encontro verdadeiro com Jesus, eu acho que dificilmente as pessoas voltam a ser o que eram, né? Até o jovem rico do capítulo anterior, eu queria saber o que foi da vida dele, né? Então, assim, o que é que eu quero que a gente possa trazer para a nossa vivência prática é que esses elementos que você diz, cheio de riqueza, né? Jesus entra na intimidade e o pior de tudo, que Jesus não andava sozinho. Jesus andava sempre com pelo menos aí 20 pessoas, né? Havia os 12, havia as mulheres que o acompanhavam e outros também. E quando Jesus diz assim, convém pousar em sua casa, ele não vai sozinho, né? Eu acho que isso traz uma aplicação para a nossa vida espiritual. Quando a gente recebe Jesus, ele não vem sozinho, ele vem com o seu poder, ele vem com a sua graça, vem com a sua riqueza. E vem com a transformação também, né, pastor? Que produz transformação. Às vezes a gente espera que Jesus venha só com o que a gente quer dele, né? Mas ele vem com tudo, né? E isso gera mudança em nós, né? Eu imagino que o grito silencioso de Zaqueu era para pedir a Jesus alguma coisa, mas o que ele diz é que ele oferece alguma coisa dentro dessa sua perspectiva. Ou seja, não é só Jesus, vem para casa comigo porque eu preciso disso. Ao receber Jesus, ele disse, olha, decidi dar metade dos meus bens aos pobres. Essa transformação nos faz enxergar o outro necessitado. E tem muita gente sofrendo hoje, Viribaldo, porque só olha para si. Quando a gente olha demasiadamente para nós mesmos, nós não temos satisfação. Quando olhamos para o próximo, para o outro, a gente sempre tem o que oferecer. Eu conversava ontem com uma pessoa que a esposa está muito doente. E todo mundo que está doente sofre dores, né? É muito ruim, incomoda. E ele tentando consolar a esposa, ele diz assim, olha amor, a gente está melhor do que muita gente. A gente está enfrentando essa enfermidade, a gente tem uma boa casa, a gente tem um bom plano de saúde, a gente tem um bom atendimento médico. Tem gente que não tem nada disso. A tentativa dele de tentar mostrar que ao invés de olhar para a sua dor, quando olhar para a dor do outro, isso talvez nos faça crescer um pouco mais e sermos mais empáticos, sensíveis. Então, quando Jesus entra na intimidade de Zaqueu, o texto não diz que Zaqueu só recebeu Jesus, o texto diz, mas ele decidiu dar, e aí Jesus então faz essa afirmação, ele também é filho de Abraão. Porque aí vem aquela colocação do exclusivismo, né? Não, só os batistas, né? Só os evangélicos, só os cristãos. E o texto deixa bem claro, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. E Abraão é o pai de todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu penso que a gente precisa evitar o julgamento. Eu acho que é isso que Jesus está querendo combater aqui.
Até mesmo porque o pessoal, né, diz o texto, que estava reagindo negativamente. Entrou na casa de um pecador, né? E a gente, às vezes, incorre no mesmo erro dessa turma aí que sai negativando Jesus, achando que Jesus não pode operar, não pode fazer. Isso é coisa exclusiva de quem tem Jesus como Senhor e Salvador, coisa exclusiva de quem já é batizado. E não é em qualquer igreja, tem que ser na igreja batista, porque essa é que é a original, que vem lá de João Batista, né? Então, assim, Jesus está querendo nos mostrar que a gente tem que evitar até mesmo porque a missão dele, ele vai dizer no versículo 10 aí, né? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Agora, ele entra daqui para frente em uma parábola, né? Isso, parábola dos 10 servos. É um texto bem... Vamos ler esse texto aqui porque eu queria pensar um pouco sobre ele daqui a pouco. Claro. O texto bíblico diz assim, isso é Lucas capítulo 19, a partir do verso 11. A multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Aqui é interessante, né, pastor? Que o pessoal achava que ele ia chegar em Jerusalém e ia impor ali o reino de Deus, ia tomar o poder militarmente, e aí ia começar o reino de Deus. E aqui o comentarista já diz assim, ó, que essa parábola tem um fundo histórico. Ele vai dizendo aqui na Bíblia comentada. Essa parábola tem fundo histórico. Tanto Herodes, em 40 a.C., como Arquelau, em 4 a.C., foram para Roma a fim de receber autoridades para governar da parte do imperador. Havia um protesto público contra Arquelau, que não era popular, e recebeu um mandato de governo menos abrangente. E aí, ele, nessa parábola, vai desembocar exatamente na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, esse autor, ele faz um contraponto aqui, né? Então, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então, chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas, disse ele. Façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor. Por ter sido confiável num pouco, governe sobre as 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se das 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada em um pedaço de pano, tive medo, porque és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu digo a vocês que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Essa parábola aqui, Viribaldo, eu fiquei pensando, mas qual é o sentido dessa parábola nesse contexto? Tem o sentido e tem ainda o que as pessoas podem ter entendido. Porque tu terminar uma parábola falando tragam e matem todos eles, num momento
de expectativa de que o Messias seria um novo rei político que ia derrotar o Império Romano, com certeza muita gente achou que Jesus ia tomar em armas quando chegasse em Jerusalém e ia agir de modo bem diferente do que ele fez, né? Então existe essa expectativa. Mas qual que é a compreensão aqui dessa parábola? Ela envolve a relação do Messias, que é o rei, na sua volta em relação àqueles que lhe representam aqui. O reino de Deus já começou, e aqui é a temática da parábola. O reino de Deus já está em nós. Jesus disse, o reino de Deus está em vós. Mas esse reino de Deus que já começou ainda não está pleno. É o já, mas ainda não. Então ele já começou, assim como o fermento na massa, assim como uma semente germinando, ele já se iniciou, mas um dia esse reino de Deus será pleno quando Jesus voltar. Aí teremos esse reino totalmente estabelecido. Nesse meio tempo, Cristo não está nesse mundo, mas ele deixou pessoas para representá-lo e capacitou essas pessoas com os dons, ou aqui nesse texto, minas, né? Que os talentos, os dons, as minas. Nós temos a responsabilidade de atuarmos mostrando a Jesus Cristo com aquilo que ele nos deu. Então é uma palavra muito dura e muito séria, né, pastor? Porque aqueles que têm o chamado de Jesus Cristo e são capacitados por ele, não têm uma escolha. Eles precisam levar o evangelho adiante e eles precisam apontar e levar pessoas a Jesus. Não é uma questão de eu não me sinto confortável em evangelizar. Não é uma questão de escolha, né? Se a gente sabe que essa é a ordem do nosso Senhor e entende que Jesus é nosso Senhor, a gente precisa se dispor a isso. Mas será que tem essa parábola, Jesus quer alertar os seus ouvintes, a multidão que o ouve. E hoje me parece que a gente vive um momento em que as mídias, né, o tráfico pago, e não só isso, que está transitando agora no YouTube, nessa hora aqui, são não sei quantos milhares de K, né, passando para lá e para cá, e muita gente não está levando em conta quem é o senhor da mina, né? Quando você diz assim que é dado o talento, os dons, a capacidade para mostrar Jesus. Mas tem muita gente usando isso para mostrar a si próprio, mostrar o seu reino, mostrar, desconsiderando inclusive a severidade de quem deu, né? Eu achei essa sua abordagem interessante. Jesus nos dá, através do seu Espírito, dons, qualificações, riquezas, minas, para que a gente deixe isso frutificar em nós, a fim de alcançar outras pessoas para o reino dele. E tem muita gente aí pensando no seu reininho, né? Então, assim, na cabeça de alguns, a igreja era pequenininha, hoje a igreja é maior. A igreja valia X, hoje vale 100 vezes mais. E fui eu que estava à frente desse projeto. E aí eu fico preocupado em passar isso para outra pessoa que não chegou aqui agora. A motivação, né, da dedicação, do serviço, dos dons empregados, era para quem? Então a gente, como batista, tem essa riqueza, né? Agora, que é a congregacionalidade, onde a congregação é que é dona e quem gere é quem administra. Mas eu comecei a pensar, ao ouvir a sua exposição, que muitas vezes nós estamos empregando pensando em nós mesmos, né? Em usufruir de alguma coisa e a severidade do julgamento virá, né? Servo inútil, né? Então, acho que há aqui uma indicação de tudo que Jesus viveu nesse mundo. Ele vai entrar agora em Jerusalém, daqui a pouco ele vai chorar por Jerusalém. Acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre os choros em Jerusalém. Mas me parece que ele está denunciando aqui um comportamento que ele saberia que aconteceria no século XXI.
né? Quando alguém começa... Eu estava ouvindo uma igreja, ainda vou dizer para não expor, o chefe mor vai sair de cena e ele então reparte entre os filhos a sua herança. Você vai ficar com a igreja X aqui, você vai ficar com o projeto Y ali, você vai ficar com o projeto não sei aonde. E agora começam a ruir todo aquele projeto que estava firmado na direção de uma pessoa muito séria, que era servo de Deus. Agora começa a ruir, começa a haver entre eles ali uma divisão, uma acusação. Que é o que a gente sempre viu na história, mas não era com a igreja, né, pastor? Igual eu sou historiador, né? Quando um imperador, por exemplo, via que ia morrer e dividia o império, os seus filhos, isso era uma desgraça para a família e para o império, né? Então, muitas vezes a gente não tem essa visão, esse cuidado, né? Claro que tem filho de pastor que, graças a Deus, são ótimos pastores. Sim. Que Deus coloca para assumir. Mas a gente precisa entender que o que a gente está construindo aqui não é para nós mesmos, né? Nós somos... Não se trata de nós mesmos, né? Somos só representantes do rei. Eu acho que essa é uma advertência muito séria, né? Ao mesmo tempo que, se a gente não cumpre o nosso papel, ele vai nos cobrar disso. E se a gente já cumpre, continuar cumprindo, pensando sempre que a glória é para ele, não para nós. Isso mesmo. Vamos continuar o texto aqui, mas esse é um texto aí bem profundo, né? Mas vamos continuar agora porque a gente tem que ver esse contexto histórico da entrada de Jesus em Jerusalém. Verso 28 continua: depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. Quando chegou a Betfagé e Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. Vão aquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém perguntar, por que estão soltando o jumentinho? Respondo apenas, o Senhor precisa dele. Eles foram e encontraram o jumentinho, exatamente como Jesus tinha dito. E enquanto desamarravam, seus donos perguntaram, por que estão soltando o jumentinho? Os discípulos responderam, o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal, para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e cantar enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram, Mestre, repreenda seus seguidores por dizerem essas coisas. Ele, porém, respondeu, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto a seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros, e a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Aqui é um texto forte dessa entrada, né, pastor? Interessante a gente ver os vários elementos. Jesus falando, vai lá e pega, você vai... No lugar exato ali vai ter um jumentinho. Podem trazer, se alguém perguntar ao Senhor que está precisando dele. E vem e vai montado nesse jumento e as pessoas vão reconhecendo ele como o Senhor, mas ele já vai chorando, entendendo que esse reconhecimento ali era só um momento e logo se transformaria. Era um reconhecimento antes da entrada e entrando em Jerusalém, mas depois viria a sua morte, a sua rejeição. E a profecia ali da destruição de Jerusalém, né? Profetiza ali que haveria esse cerco que acontece ali a partir de 64 em diante e termina em 70 depois de Cristo. É o cerco no qual os romanos destruíram a cidade de Jerusalém. Então é um texto aí interessantíssimo para a gente ver, né? Por que o jumentinho? Os judeus já tinham plena consciência de que havia o texto lá no Antigo Testamento de Zacarias que se referia ao jumento, filho da jumenta, que levaria sobre si o Salvador, né? Então eles já tinham essa expectativa messiânica. Ao entrar em Jerusalém, montado no jumento, Jesus está dizendo, eu sou o Messias que vocês aguardavam.
Mas a grande questão é, será que eles, além de esperarem o Messias, não tinham expectativas erradas? Será que eles não achavam que Jesus ali ia tomar o poder através de armas? Será que eles não achavam que Jesus ia expulsar todo mundo do poder de Jerusalém? Mas o que ele faz é algo diferente. Ele entra, na verdade, no templo e lá faz uma purificação. Verso 45 ao 48. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo: as escrituras declaram, meu templo será casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas os principais sacerdotes, os mestres da lei e outros líderes do povo planejavam matá-lo. Contudo, não conseguiam pensar no modo de fazê-lo, pois o povo ouvia atentamente tudo o que ele dizia. Interessante que às vezes a gente esquece desse texto, né? Jesus expulsando as pessoas do templo, né, pastor? Mas há uma razão para isso. Não é, como é que se diz? Não é tranquilo da gente ler esse texto, porque para nós é meio estranho. Às vezes a gente imagina muito o Jesus paz e amor, o Jesus plenamente tranquilo, mas aqui ele precisa fazer essa purificação por ser um momento para isso. Eu penso que ele faz aqui um link com a passagem anterior que a gente estava estudando. A rigorosidade do servo do Senhor, e vai cobrar o comportamento daqueles que dizem em nome do Senhor. Uhum. Eles estão na casa do Senhor. Eles estão na casa de Deus. Fazendo o quê? Enriquecendo ou enchendo o seu ego, querendo tirar proveito do próximo, da fé do próximo, do desespero do outro. O pessoal vem ao templo desesperado e ali tem então o que está sendo comercializado. E aí ele faz exatamente aquela rigorosidade que na parábola ele tinha falado. Essa imagem de um Jesus que a gente não quer ver, porque Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus é salvador, a gente esquece que Jesus é justiça. E a gente esquece que Jesus vai se manifestar em justiça também. Eu acho que ele não quis deixar essa imagem de julgador apenas para quando ele viesse no segundo momento. Uhum. Ele começa a deixar claro que ele é justiça. O seu reino será de justiça e paz. Então, há aqui uma tentativa de denunciar, de mostrar, né? Eu estava lendo aqui ainda há pouco, e há aqui, versículo 19 do capítulo 20, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo. E esse pessoal estava sempre olhando Jesus, sempre observando Jesus, e Jesus agora dá uma demonstração de que ele também é justiça e que as coisas do Pai ele leva muito a sério. O texto chega a dizer, em algumas versões, que ele bateu com... É o texto paralelo de Mateus, né? O azorrague, o chicote. Né? Com chicote. Ou seja, aquele Jesus que chama, que é bondoso, que multiplica o pão, que cura o enfermo, que cura o cego, que liberta os oprimidos, agora é um Jesus que entra na casa do seu pai e leva muito a sério as coisas do pai. E ele está exatamente nesse momento de levar a sério as coisas do pai. Ele vem cumprir o propósito do pai de salvar a humanidade. E nesse propósito a coisa começa a ficar mais difícil, mais complicada, mais apertada. E ele então se manifesta com justiça. E manifesta-se também não só como paz e amor, mas também justiça. Então isso me traz uma reflexão de que eu tenho que ter cuidado com a justiça de Deus. Né? O que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, o que eu decido, eu tenho que ter cuidado. Essa é a ideia do temor do Senhor, que a gente vai perceber na Bíblia como um todo, é um temor de adoração, de veneração, mas é um temor de ter medo também. E a gente não ser pego de maneira
negativa e sofrer as consequências essa ação de juízo de Deus. É interessante que depois disso ele chega em Jerusalém. Você falou do jumentinho, está tudo pronto para a ceia. Se o homem perguntar, você diz que o mestre quer e isso tudo acontece. E ele vai entrar em Jerusalém daqui a pouco e ao vir Jerusalém ele começa a chorar. E aqui já há uma outra perspectiva do Salvador. Um Salvador bondoso ao longo da sua caminhada, um Salvador irado com o que estão fazendo na casa do meu pai. E agora ele olha para Jerusalém, 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 tu que matas os profetas. Quisera eu, queria. Aí ele chora de misericórdia, porque ele sabia que Jerusalém não ia aceitar o Salvador. Ele tinha essa consciência. E isso, primeiro, a gente consegue perceber a humanidade de Jesus misturado com a sua divindade. Né? Ele chora por compaixão, o chorar é humano, a compaixão é divina. Há essa mistura. Ele não precisa do pessoal de Jerusalém, ele não precisa de mim, não precisa de você, mas ele gostaria de ter a mim e a você com ele. Ele gostaria que nós fôssemos tocados, transformados, redimidos, para vivermos com ele eternamente. Não é aquela visão pura e simples de foi oferecida a escolha, você escolheu o lado errado, então tchau. Não, eu sinto por aqueles que vão se perder. Aí eu não quero entrar em um tema mais complicado, né, pra gente não futucar aqui os calvinistas, mas ele sente por aqueles que não aceitaram a graça salvadora. Ele sofre por aqueles que simplesmente dizem não. E esse choro, e até o autor da revista aqui, ele faz um comentário que eu achei interessante. Ele vai dizendo aqui o seguinte, olha, qual o motivo do choro de Jesus ao chegar em Jerusalém? E ele depois tenta responder que o amor de Jesus pela humanidade levou às lágrimas. Né? Levou às lágrimas. As lágrimas de Jesus continuam nos comovendo, porque o que ele veio resgatar não foi o acesso a benesses, mas a comunhão com Deus, que promove a verdadeira paz. Tem gente que não tem comunhão com Deus. Aquele marido que tenta consolar a esposa, ele disse para mim, eu disse para ela que nós temos comunhão com Deus. Temos comunhão com Deus, nós temos comunhão com o Pai. Isso, muita gente está passando por dificuldades e não tem. Eu vou contar daqui a pouco, no culto, logo mais daqui a pouco, a experiência de um menino que paciente terminal, estava morrendo na UTI, teve um encontro com Jesus lendo a Bíblia. Não vou dar spoiler não, que eu quero que você continue aqui para assistir daqui a pouco. Mas é tão bom a gente perceber que, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, a presença de Jesus traz paz, traz consolo, traz conforto. Então, ter Jesus conosco é algo maravilhoso, ainda que ele não nos dê nada, mas ainda que ele produza em nós o ofertar, como ele produziu no Zaqueu. Ter Jesus é singular. Agora, às vezes a gente não tem essa visão porque a gente não vive com Jesus, não tem intimidade com Jesus, não caminha com Jesus. A gente está ainda hoje trabalhando um pouco a perda de um grande escritor, um grande autor. Eu tive com o Timothy Keller há 20 anos atrás. Ele nem era conhecido e famoso, mas já era uma estrela, porque ele já falava na comunidade do Redentor, que ele era pastor lá em Nova York naquela ocasião. E ele trazia uma visão de misericórdia muito forte, muito grande. E nós estamos acompanhando, morreu antes de ontem, e os escritos dele são os escritos mais atualizados que eu acho que a gente tem hoje aí, né? A fé na era do ceticismo, né? E a gente vive essa era do ceticismo. Como é que eu vivo essa fé? Então Jesus chora por misericórdia exatamente por saber que vai chegar um momento em que as pessoas não vão
ter sensibilidade para ele. E aqui em Jerusalém já aconteceu, né? Já acontece aqui, né, pastor? E há essa sensibilidade de Cristo que a gente não pode esquecer, né? Nosso Senhor é um Senhor que chora, é um Senhor que sente, que se compadece, que tem misericórdia, né? E muitas vezes a gente acaba esquecendo de ver esse aspecto de Cristo, né? Esse aspecto tão importante. Na sequência do texto, a autoridade de Cristo é questionada. Vem o capítulo 20. Certo dia, quando Jesus ensinava o povo e anunciava as boas novas no templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade se faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Primeiro, deixe-me fazer uma pergunta, respondeu ele. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas se dissermos que era apenas humana, seremos apedrejados pela multidão, pois todos estão convencidos de que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus que não sabiam. Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Jesus é maravilhoso, né? Consegue sair pela tangente de um modo espetacular, né? Porque ele sabia também o que era pra ser dito e o que não era pra ser dito também, né, pastor? E às vezes a gente esquece esse aspecto. Tem coisas que a gente, se soubesse, estragaria. Alguns projetos de Deus em nossa vida, se nós soubéssemos, nós não cumpriríamos. Então, Paulo, depois escrevendo, normatizando em uma de suas cartas, assim: agora vemos em parte, um dia viremos face a face. Tem coisas que não nos é revelado. Jesus disse isso no seu ministério o tempo todo. Uhum. Então, pouco vou te dizer se com que autoridade eu faço isso. Não direi. Né? Ou igual para Nicodemos, né? Falou das coisas de homem, vocês não entendem, imagina se falasse das coisas dos céus. Celestiais. Então, assim, isso para mim acalma o meu coração, Vilibaldo. Tem um bocado de coisa que eu não entendo. Estou igual o autor de Provérbios. Tem 3 coisas que eu não compreendo. Sim, tem 4 que eu não entendo. E quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais coisas a gente vai ficar sem entender. Agora, uma coisa a gente precisa entender. Uma coisa é muito clara para nós. Eu acho que a gente precisa, estamos chegando ali, o nosso contra-regra já dizendo que só tem 3 minutos. 3 minutos. A gente precisa entender que está chegando a hora. Estava chegando a hora de Jesus ser crucificado, era a última vez que ele passava em Jerusalém. E está chegando a hora de muita gente. Talvez essa seja a última palavra que você ouve. Talvez esse seja o último dia que você vive. Há quem diga, inclusive, que nós estamos vivendo como humanidade o princípio das dores. Jesus está mais perto de voltar, eu não posso ignorar esse fato. Logo, está chegando a hora de quê? Trazendo para o campo pessoal. Está chegando a hora de eu permitir que Jesus entre na minha vida, entre na minha casa, toque o que ele precisa tocar, transforme o que ele precisa transformar, porque eu não quero ser vítima do juízo divino quando ele vai dizer: olha, eu dei e você não cuidou. Eu acho que a gente precisa prestar bem atenção para o momento que a gente vive e aproveitar o nosso dia hoje com Jesus como se fosse o último dia, porque está chegando a hora. É igual hoje, na verdade, tava com a ajuda e eu falei que ia fazer uma boa ação, não vou dizer qual. Até pra não perder meu galardão, né? Se eu falar, eu perco. Daí eu já ganho aqui, eu quero ganhar lá. Mas eu brinquei com ela. Ela falou: você vai fazer isso mesmo? Eu falei: vou. Mas você vai ficar sem tal coisa. Eu falei: não, mas lá no céu eu vou ganhar muito mais, né? Então a gente precisa ter essa compreensão de que a gente tá plantando aqui nessa vida. E muitas vezes nossa preocupação é em colher aqui, né, pastor? E volta para aquela conversa que a gente estava tendo. O nosso verdadeiro tesouro está no céu. O nosso Senhor Jesus Cristo é o dono de todas as coisas. Não somos nós. Então que nossa vida seja uma vida plantando. Se vamos colher ou não, pouco importa, né? Igual Paulo fala, né? Um semeia, outro colhe. Mas o mais importante é que Deus é o dono dessa plantação toda. Deus é o dono da nossa vida. Porque a gente tem a sabedoria para isso, né, pastor? Para entender que essa hora está chegando. Jesus está voltando.
e nós precisamos estar prontos para a volta dele. Se ele é o dono, vivamos para ele. Amém. Vamos continuar juntos, tá? Agora cultuando ao Senhor. Deus te abençoe.